Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos. Meu nome é Mário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação, linguagem C. A aula de hoje é a aula de número 26 e o seu tema é operador lógico E. Lembrando que o tema da aula anterior foi Introdução aos operadores lógicos. Portanto, a aula de número 25 é pré-requisito para a aula de hoje. Eu tenho total certeza que esta aula será muito mais proveitosa caso você tenha assistido a aula de número 25. Então, caso contrário, você pode acessar nossa playlist e selecionar a aula anterior. E depois que você terminar de assistir ela, você pode começar a assistir esta aula. Certo? Então, vamos começar com a aula de número 26. E antes de começar a falar sobre o operador lógico E, vamos fazer uma rápida revisão sobre a estrutura if-else. Então, vamos lá. Você aprendeu que a estrutura if-else trabalha em cima da análise de uma condição e que executamos um bloco de instruções caso o resultado dessa condição seja verdadeiro, ou seja, caso ela seja atendida, e caso contrário, caso ela não seja atendida e tenha um valor lógico de falso, seria o valor lógico, seria o número 0, podemos também executar um bloco de instruções. Então vamos analisar ela aqui. Utilizamos o comando if, depois abrimos o parênteses, depois que abrimos o parênteses, estabelecemos a nossa condição que será avaliada. Essa condição pode ser uma condição simples, quando é formada por uma única condição, que foi o tipo de condição que utilizamos até agora, e ela também pode ser composta. Ela é composta quando ela é formada por duas ou mais condições simples, tá? E aí essas condições são avaliadas em conjunto. Depois vamos estudar esse tipo de condição e você vai entender um pouco mais sobre isso. Tá? E a partir da aula de hoje você vai ter noção disso. Então, se a análise dessa condição nos retornar um valor lógico de verdadeiro, ou seja, caso ela seja atendida, então eu posso executar várias instruções, então um bloco de instruções. Se não, caso a nossa condição não seja verdadeira, ela não seja atendida, poderemos também executar várias instruções e aí temos um bloco de instruções. Você aprendeu que a execução de um bloco de instruções elimina a possibilidade da execução do outro, porque eles serão executados de acordo com o resultado lógico da nossa condição, e para casos específicos, um para verdadeiro e outro para falso. Então não existe a possibilidade de eu executar as instruções do meu bloco if e depois eu executar as instruções do meu bloco else. Eu só executarei as instruções de um dos blocos, tá? Ou um ou o outro. E isso é uma característica da estrutura if-else, por isso que ela é chamada também de desvio condicional. Por quê? Porque ela altera a ordem de execução das nossas instruções. Ela determina que algumas instruções serão executadas e que outras não. Ela altera a ordem também de execução com esse tipo de análise. Então muda aquela forma de execução sequencial, onde as instruções eram executadas na ordem que elas eram encontradas, identificadas. Ou seja, na ordem que elas eram então definidas. Com essa estrutura fazemos análise de uma condição e determinamos se um grupo de instruções ou uma única instrução será executada e se outro grupo ou uma única condição não será. Tá? É o que acontece com os blocos do if e do else. Quando eu executo um bloco, eu deixo de executar o outro e vice-versa. Certo? Então, antes de terminar essa revisão, eu gostaria de mostrar uma pequena curiosidade, que é um detalhe que deve ser levado em consideração. Vamos analisar aqui o nosso if. Se a nossa condição for atendida, eu estou aqui executando várias instruções, por isso eu utilizo um bloco de instruções. Mas caso eu queira executar uma única instrução, por exemplo, exibir uma mensagem na tela. Se eu tenho uma única instrução, a utilização desse cara aqui, que é o bloco de instruções, ele é opcional. Eu posso muito bem abrir mão dele, tá? Agora, quando eu tenho várias instruções, como é o caso do else, né? Caso a nossa condição não seja atendida, ou seja, o famoso se não, eu quero exibir uma mensagem, eu quero realizar uma multiplicação, uma adição, eu quero realizar várias operações, eu tenho várias instruções a serem executadas, eu tenho que, por obrigação, utilizar o bloco de instruções para delimitar, para identificar que essas instruções pertencem à possibilidade da nossa condição não ser atendida. Tá bom? Agora, caso eu também tivesse uma única instrução, eu poderia muito bem abrir mão também desse bloco de instruções. Eu poderia aqui apagar ele sem nenhum problema e utilizar a nossa estrutura dessa maneira.
Então, só para fixar, quando eu tenho uma única instrução, eu posso abrir mão da utilização de um bloco de instruções. Ele acaba se tornando opcional. Quando eu tenho duas ou mais instruções a serem executadas, eu tenho que, por obrigação, utilizar o bloco de instruções. Certo? Então, nossa revisão ela termina por aqui e vamos começar a falar sobre o operador E, o operador lógico E. Então, vamos lá. Como é que funciona a utilização de um operador E? Bom, você aprendeu que na aula anterior que esse operador ele é um operador binário. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele deve ser utilizado entre duas expressões. Como assim? Vamos montar aqui um esquema bem simples. Eu vou utilizar ele entre duas expressões. É muito simples de entender. Eu teria aqui a expressão 1 e também teria uma expressão 2. Por exemplo, o meu operador, o operador E, ele teria que ficar entre essas duas expressões. Então, ele fica entre duas expressões. Você só pode utilizar um operador binário entre duas expressões. Portanto, isso também é uma característica do operador OR. Temos aqui essa expressão e temos a segunda expressão, e o meu operador E fica entre as duas. Este operador ele é responsável por conectar uma expressão à outra, ou seja, fazer uma junção entre elas duas. Essa junção é uma conexão, digamos assim. Como assim, agora? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Vamos recapitular aqui. Vai existir circunstâncias em que você vai precisar analisar mais do que uma única condição. Existem circunstâncias que avaliar uma idade é suficiente para se tomar uma decisão. Mas existem circunstâncias que você tem que avaliar a idade, você tem que avaliar o sexo, você tem que avaliar o peso, você tem que avaliar o salário em uma única etapa, tá? Ou seja, você tem que avaliar essas 4 condições que eu citei em conjunto. Quando você tem essa necessidade, você monta as expressões e entre as expressões você escolhe qual operador lógico melhor se encaixa. Quando eu tenho a necessidade de fazer uma análise bastante rígida, né? De fazer com que todas as expressões me retornem um valor lógico verdadeiro para que eu tome uma decisão, eu utilizo o meu operador E. Vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Eu tenho a expressão 1 e a expressão 2. Quando eu utilizo o operador E, eu estou dizendo que o resultado dessa junção deve ser verdadeiro se as duas expressões que o meu operador está conectando, esse operador E está conectando as duas expressões, tiverem então um valor lógico verdadeiro. Então, essa junção só terá o valor lógico de verdadeiro caso a minha expressão 1 tenha um valor de verdadeiro e a minha expressão 2 também tenha um valor lógico de verdadeiro. Vamos imaginar aqui um exemplo onde eu utilizo esse E. Então, vamos lá. Um exemplo, quando você quer saber se o cara ganha entre R$1.000 e R$2.000. Então, você quer saber se o salário dele é maior ou igual a R$1.000 e se o salário dele é menor ou igual a R$2.000. Ou seja, tem que atender as duas expressões para que se encaixe no que você quer, no que você deseja, né? Não basta atender uma das duas condições, tem que atender as duas. E nesse tipo de ocasião utilizamos o operador E. Então vamos dar uma olhada novamente na tabela da verdade. Eu apresentei essa tabela na aula anterior. E o operador E ele funciona da seguinte forma. Vai ficar entre as duas expressões, a expressão 1 e a expressão 2. Você sabe que cada expressão ela é avaliada e ela retorna um valor lógico. Ou seja, a minha expressão 1 retornou um valor lógico verdadeiro e a minha expressão 2 retornou um valor de falso, o resultado dessa junção utilizando o operador E é de falso. Tá? Vai retornar um valor de falso. Da mesma forma, se o valor lógico da primeira for falso e se o resultado da segunda expressão for verdadeiro, não vai alterar o resultado lógico, será falso. Por quê? Porque a única forma do operador E gerar um resultado lógico de uma junção é caso as duas expressões que ele conecta, tanto a expressão 1, que normalmente fica à esquerda, e a expressão 2, que fica à direita, possuírem então valores lógicos de verdadeiro. Cada um tem o seu valor lógico de verdadeiro. Aí sim ele vai retornar um valor lógico verdadeiro. Caso as duas expressões tenham um valor lógico falso, aí meu amigo, existe dúvida, o valor lógico da junção é falso. Então é assim que funciona a avaliação quando você faz uma junção entre duas expressões. Você avalia as duas expressões, cada expressão retorna um valor lógico e aí você utiliza o nosso operador E e esse operador E tem uma tabela a qual ele
analisa os dois resultados lógicos e determina qual é o valor lógico da expressão. Simples assim, certo? Então vamos ver na prática como isso funciona. Vou declarar aqui uma variável chamada de num1 e essa variável vai receber o valor de 18, tá? 18. E aí eu vou declarar outra variável que eu vou chamar de res. Essa variável eu não vou atribuir valor a ela. Agora não. O que é que eu quero saber? Eu quero saber se o valor armazenado em minha variável num1 é maior ou igual ao valor de 18 e também quero saber se o valor nessa mesma variável, ou seja, na minha variável num1, é menor ou igual ao valor de 24. Eu quero saber isso. Então, eu vou avaliar essa primeira expressão, vou avaliar essa segunda expressão. As duas expressões terão valores lógicos e aí eu vou utilizar o meu operador e. E ele vai determinar o resultado lógico dessa junção. Ou seja, 1 ou 0. 1 para verdadeiro e 0 para falso. E esse resultado lógico será então armazenado em minha variável res. Res vai receber esse valor. Então, finalizo com ponto e vírgula. Então, eu vou exibir aqui. Vou utilizar printf para exibir esse resultado. Barra n, valor lógico. Vou colocar simplesmente assim. Porcentagem d para um inteiro, né? Sabemos que vai retornar um inteiro. O que? Res. Muito bem. Finalizo com ponto e vírgula. Vou compilar e executar. Valor lógico de 1. Sabemos que 1 é verdadeiro. Por quê? Porque o valor armazenado em minha variável é maior ou igual a 18. Ou seja, aqui retorna 1. E o valor lógico da segunda expressão também é verdadeiro. Porque num também é menor ou igual a 24. Então eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Utilizando o e, gera o valor lógico de verdadeiro. Se eu tivesse colocado aqui o valor de 30, o que ia acontecer? A minha primeira expressão teria o valor lógico verdadeiro e a minha segunda de falso. Compilando e executando, logo teria um valor lógico de 0, ou seja, falso. Então aqui eu sei que o meu número está entre os valores de 18 e 24. Tá? Então eu posso utilizar esse tipo de junção dentro de uma estrutura if else, por exemplo. Vamos montar aqui, ó. Certo? Pois vamos desenvolver aqui um algoritmo para receber um valor do usuário e verificar se esse valor está entre 0 e 100. Certo? Então vamos declarar aqui uma variável chamada de num. Vai ser basicamente o mesmo processo do que eu mostrei anteriormente, só que agora estou utilizando a estrutura if else. Vou pedir para o usuário entrar com esse valor, então vamos utilizar a função printf, barra n para mudar de linha, informe um número qualquer, desde que seja inteiro, tá? Então coloco ponto e vírgula, utilizo a função scanf, você já conhece esse procedimento, eu tenho total certeza. Formamos que aqui é a massa de leitura para um valor inteiro e que esse valor deve ser então armazenado em nossa variável num. Procedimento mais do que conhecido por vocês. Agora vamos montar a nossa estrutura if else. Vou abrir aqui o if, abrir o parênteses, por enquanto não vou colocar nada no parênteses. Vou então aqui abrir um bloco de instruções, vou utilizar o else e também abrir um bloco de instruções. Então aqui dentro desse parênteses vamos estabelecer a nossa condição de avaliação. Até as aulas anteriores sempre colocávamos apenas uma única condição aqui dentro, que chamamos de condição simples. Só que eu já disse na aula anterior que existem circunstâncias que a avaliação de uma única condição não nos dá certeza de que decisão tomar. Já dei exemplos na aula de hoje. E esse exercício é um exemplo claro. Queremos saber se o valor digitado pelo usuário está entre 0 e 100. Para saber isso, precisamos verificar se o valor armazenado em nossa variável num é maior ou igual ao valor de 0 e se esse valor também é menor ou igual ao valor de 100. Então, se atender a primeira condição e atender a segunda, é porque está entre 0 e 100. Então, aqui eu exibo a mensagem. printf, vou colocar aqui, valor entre 0, 0 e 100. Vamos
colocar um barra para mudar de linha e na segunda linha informar o número que foi digitado. Número digitado. Vamos aqui utilizar uma máscara de escrita para esse valor que foi então informado. Vamos exibir o número. Então, se a nossa condição composta for atendida, ou seja, se as duas expressões possuírem um valor lógico verdadeiro, eu entro no bloco de instruções e executo essa instrução exibindo a mensagem. Se não, caso a nossa condição não seja atendida, e existem duas formas da nossa condição não ser atendida. A primeira é caso o usuário informe um valor negativo, então essa primeira expressão é falsa. Já a segunda é caso o usuário informe um valor maior que 100, por exemplo, 101. Então a nossa condição não será atendida. Então nessa possibilidade da condição composta ser falsa, colocamos então um printf aqui para exibir outra mensagem, que seria valor fora do desejado. Pronto. Você escolhe qual mensagem exibir. Estou sem criatividade para isso nesse exato momento. Então eu coloquei aqui valor fora do desejado, que é caso a nossa condição não seja atendida. Outra forma da nossa condição não ser atendida é caso as duas expressões possuam um valor lógico de falso. Só que isso não vai acontecer aqui. Uma das duas expressões será falsa. Por quê? Porque não existe a possibilidade de um número ser menor que 0 e esse mesmo valor ser menor que 100. Então a possibilidade de dar falso em ambas as expressões não existe. Existe a possibilidade de uma das duas expressões possuir um valor lógico de falso, ou ambas possuírem um valor lógico verdadeiro. Então vamos compilar e executar. Digito um número qualquer, vou digitar 67. Valor entre 0 e 100, ele pula de linha, número digitado, 67. Muito bem. Eu digitei um valor que atende as duas condições. Agora eu vou digitar um valor que não atenda a primeira condição. Vou digitar aqui menos 1. Valor fora do desejado. Muito bem. Compilar e executar novamente. Você pode simplesmente só executar, então você pode pressionar a tecla F5. Vou digitar aqui um valor agora que atenda a primeira condição, mas não atende a segunda. Vou digitar 101. Valor fora do desejado. Certo? Então a nossa aula ela se encerra por aqui. Eu queria agradecer a sua presença. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Compartilhe a nossa playlist. Compartilhe então o nosso projeto. Ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, você pode deixar o seu comentário, tá? Então é isso, tchau e até a nossa próxima videoaula.